Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao canal da Humani Corretora de Seguros, aqui é Augusto Manrique e hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre o tema enchentes, alagamentos e água no mar. Nesses casos, o seguro cobre? Estamos chegando aí no final do ano, tempo que começa a temporada de chuvas, né? Começa em dezembro, janeiro, fevereiro, né? Até fevereiro a gente sabe que a chuva começa a apertar. E os casos de enchente, alagamento, né? Inundações, né? Começam a ter maior frequência. E nesses casos, o seguro cobre? Aí que tá. Vai depender. Vamos dar alguns exemplos. Você está com seu carro, vamos dar uns exemplos aqui da cidade de São Paulo, tá? Você está com seu carro na Marginal Tietê e começa a chover muito forte, a pista começa a inundar, começa a alagar e você para o carro, né? O trânsito começa a parar e tem aqueles pedaços onde tem aquelas poças d'água, né? Vamos dizer assim. Aí você fica olhando lá, aí você vê que um ônibus passa, aí depois você vê que um caminhão passa, aí você fala assim, vou passar também. Aí você vai lembrar, sempre tem uma pessoa que fala, não, quando tiver assim com água, coloca a primeira no carro e toca que não vai ter problema. Só não pode deixar o carro morrer, né? Acho que todo mundo já ouviu isso. Aí você, bumba, manda ver. Só que seu carro para no meio do caminho. Aí a água entra dentro do carro, encharca o motor. Nesse caso específico, tem cobertura? Não, não tem cobertura. Por quê? Você agravou o risco. Ou seja, você sabia da consequência que poderia acontecer, que o seu carro poderia parar, porque a água poderia entrar. Você deveria ter ficado no local onde você estava, ou entraria em outra, tentaria dar ré, bom, enfim. Você não poderia ter se arriscado, ou seja, aos olhos da seguradora, você agravou o risco. Você sabia que poderia ter essa consequência. Então você não tem cobertura. É diferente do próximo exemplo. Você para o seu carro numa rua, você não sabe se lá alaga ou não, inunda ou não, enfim. E você vai fazer o que você tem que fazer, vai na casa de um amigo, vai num restaurante, vai numa loja e rapidamente a água sobe, cobre seu carro, inunda seu carro, ou seja, dá perda total no seu carro. Tem cobertura nesse caso? Nesse caso tem. Tem cobertura sim. Por quê? Você não agravou o risco. Você não contribuiu com o resultado. No seguro, a gente tem que colocar na cabeça o seguinte: tudo que você agrava o risco não tem cobertura. Mas nesse caso, por exemplo, você foi fazer compra, você parou o carro, né? Você não tinha conhecimento que naquele local é um local que frequentemente tem enche de água, enfim. Então, nesse caso, você tem cobertura, porque você não agravou o risco. Quer ver um outro exemplo? Você para o seu carro, você mora num condomínio de prédios, você tem aqueles condomínios, né, que a garagem fica bem mais para baixo, paga, e por algum motivo a água vem da rua para dentro do condomínio, enche a garagem do condomínio de água. E o seu carro é danificado. Tem cobertura? Tem cobertura, você não contribuiu para o risco. Um outro exemplo também é você tá, por exemplo, agora que na época de férias não vai acontecer muito esse ano, nesse próximo ano que vai entrar, devido à pandemia, a gente não sabe até quando isso vai continuar.
Mas imagine você na seguinte situação, que isso acontecia muito ano passado, hoje também não é tanto. Não são todas as praias que tem isso, mas tem muita praia ainda que consegue fazer isso. Você pegava seu carro, vai lá para a praia e fica com o carro na areia. E você para o carro lá na areia, vai fazer o que você tem que fazer, vai para a praia, vai nadar, vai tomar sua cervejinha, bom, enfim. E do nada tem aquela ressaca e bomba! Enche o teu carro de água. A pergunta é, tem cobertura? Não, não tem cobertura, porque você entrou na areia da praia, água salgada. Ou seja, você entrou com o seu carro na areia, sabia que poderia ter acontecido. Ah, mas estava sol, estava um dia maravilhoso. Não importa. Você entrou com o carro na areia, a partir do momento que você entrou com o carro na areia, você assumiu o risco, você agravou o risco. Você sabia que poderia ter essa consequência, né? Poderia acontecer isso. Diferentemente do que você está com o seu carro na rua. Tá? Então, assim, água salgada, vamos dizer assim, não tem cobertura. Tá? Isso estou falando dentro da praia. A gente não vai colocar outros exemplos aí. Então, assim, o que nós temos que entender? Que tudo que agrava o risco, ou seja, tudo que você, em qualquer ramo de seguro, tudo que você agrava o risco, ou seja, que você assume a consequência, que você sabe que se você fizer aquele ato, que pode acontecer, assumindo esse ato, você pode acontecer algum sinistro, pode dar algum problema, as seguradoras não cobram. E com razão. E com razão. Então, assim, muita gente pergunta, mas o seguro do que você fez um seguro para mim, Augusto, e cobre enchente, inundação? Cobre. A cobertura compreensiva, ele cobre tudo. Só que, em alguns casos, que você só não pode agravar o risco. Está com seu carro no estacionamento e inundar, está com seu carro numa rua e acontecer a inundação, você não contribuiu para o risco, você não contribuiu para que tivesse o problema. Então tem cobertura. Agora, você está passando no local, tá vendo que assim, ó, passou o caminhão, passou o ônibus, ah, beleza, o meu carro vai passar também. Só que você não se atentou que a água está na porta do caminhão, está na porta do ônibus. Né, na porta de entrada do ônibus, faz assim, bom, beleza, vou passar, vai lá e passa, bumba. Só que aí a água entrou no motor, parou o carro. O que aconteceu? Você contribuiu, você sabia que você poderia agravar o risco, você sabia que poderia ter essa consequência. Você não teve, não se atentou a esse ou até mesmo se atentou e fala assim, também tem muita gente que pensa assim, mas o seguro paga. Ah, tem seguro, o seguro paga. Nem tudo o seguro paga. Né? Tudo que você agravou o risco, a seguradora não vai pagar. Então ficou aí mais uma dica da Humani Corretora de Seguros. Não se esqueçam de clicar no sininho das notificações, clicar em curtir no vídeo. Né? Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Caso precisem de alguma cotação, os telefones estão na descrição do vídeo. E até o próximo vídeo.